Nesse momento, iniciando a gravação da nossa aula, como sempre a gente comenta, né, a respeito de disponibilidade e exposição. Se alguém tiver alguma coisa contra, por favor, se retire e acesse esse conteúdo num segundo momento aí que a gente vai estar disponibilizando para vocês em aula, tá? Muito bem, nosso conteúdo de hoje vai fazer referência a um estudo de caso, vamos chamar assim, não vamos chamar de exercício não, vamos chamar de um estudo de caso, onde eu tenho alguns sistemas interligados e esses sistemas interligados eu preciso de repente ou fazer uma aferição, fazer uma calibração, eu preciso ter a certeza de que a informação que eu vou coletar vai chegar íntegra no meu sistema de supervisão. Tá? Então, eu acho que é mais fácil a gente discutir isso num modelinho real aqui, para que a gente possa investigar passo a passo o que acontece num sistema desse. Tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte. Vamos considerar um determinado tubo aqui, ó, de um determinado escoamento, um escoamento de gás, de líquido. Isso para a gente tanto faz nesse momento. Tá? Existe um medidor de vazão. Esse medidor de vazão é um medidor analógico que vai transformar essa grandeza física de escoamento aqui nessa tubulação e vai mandar um sinal proporcional a uma entrada analógica também de um CLP. Tem aqui, ok? Isso daqui é automação 3. Vimos, né, no semestre passado, talvez não com o dado analógico, mas sim a interligação de um medidor num CLP. Até aqui acho que não tem nenhuma novidade para vocês. Certo? Onde que entra a novidade, então? Esse CLP está linkado a uma rede de comunicação, a um protocolo X qualquer aí, um daqueles que a gente discutiu na primeira parte do curso. E esse protocolo X está chegando a um sistema de supervisão, cujo qual vai indicar para um operador local aqui qual a real vazão que está ocorrendo no escoamento dessa tubulação. Então, a primeira pergunta é: o entendimento desse esquemático aqui tá de acordo? Alguma dúvida, algum esclarecimento nesse momento? Tá fácil de entender aqui, ó. Existiu uma interligação no sistema aqui, uma outra interligação no sistema aqui, e vai haver um fluxo de informações, partindo desde o escoamento do tubo até chegar na tela da supervisão aqui. Por que é importante essa leitura escalonada? Porque eu posso ter um erro na medição, um erro na entrega, um erro na decodificação, um erro na outra decodificação, porque eu vou transformar um sinal de rede num sinal gráfico aqui, num sinal visual para esse operador. Né? Então existem aí, no mínimo, 4 possibilidades de falhas nesse sistema está ocorrendo. Se eu entender como tudo isso daqui funciona, eu vou entender, primeiro, onde identificar a falha. Segundo, dimensionar se esse medidor me atende ou não. Dimensionar se essa entrada analógica vai me atender ou não. Tá? Então, tudo isso daqui vai ser uma consequência desse exercício de hoje. Até aqui tudo bem, pessoal? Não falei ainda como eu vou resolver isso, mas esse é o objetivo da aula. Algum comentário? Podemos seguir. Vamos lá. Para que a gente possa fazer essa análise, eu tenho que colocar uma situação modelo. Então, ó, eu estou considerando que o meu medidor de vazão, esse dispositivo analógico que eu estou instalando aqui, ó, ele faz uma medição, por exemplo, de 0 a 150 litros por minuto. E vai jogar um sinal elétrico na saída dele, um sinal de 0 a 10 volts. E eu estou considerando que essa grandeza, ó, ela é linear. Isso quer dizer o quê? 0 litro por minuto, 0 volt. 150 litros por minuto, 10 volts. 75 litros por minuto,
Quantos volts? 5 volts. 5 volts. 100% de linearidade. É uma situação hipotética, mas vai nos ajudar a entender como que esse elemento funciona. Tá? Depois a gente discute lá na frente, no quarto, quinto exercício. A gente vai discutir situações reais de campo. Tá? Mas por enquanto eu estou imaginando que esse sensor é 100% linear. Estão lembrados do termo acurácia que nós vimos aí na penúltima aula? Aquela imprecisão que o meu dispositivo me entrega. Para esse primeiro exercício, eu estou considerando 0%, ou seja, não existe um desvio de mais ou menos nada na leitura que ele vai me entregar. Esse sensor hipotético aqui é um sensor 0,0. Tá? Só existe no mundo de moranguinho, não existe na vida real. Tá? Então, estou considerando 0% de erro de acurácia. O meu CLP eu estou considerando que a entrada analógica também vai trabalhar de 0 a 10 volts. Afinal de contas, o meu sensor me entrega de 0 a 10 volts. Eu não posso ter uma entrada de 0 a 5. Assim como, se o meu sensor me entregar de 0 a 5 e eu jogar esse sinal elétrico numa entrada de 0 a 10, eu estou usando a metade da capacidade dessa entrada analógica. Tá? Então, mais uma liçãozinha. Sempre que eu escolher um sensor, ele tem que casar no padrão elétrico da interface que eu vou fazer a medição deste sensor. Tudo bem? E eu tenho mais uma informação aqui. A informação é de que essa interface analógica ela é uma interface de 8 bits. Onde que esse 8 bits vai pesar? Naquela história da definição da resolução do K. O meu K tem uma resolução de quanto? De 8 bits. Daqui a pouco a gente vai fazer o equacionamento, mas ela é uma informação pertinente que eu preciso para o meu sistema. Minha interface de rede vai transferir um dado analógico também de 8 bits. E ela vai fazer tanto uma leitura e tanto uma entrega no formato decimal. Isso quer dizer o quê? De 0 a 255. Quantas combinações eu tenho em 8 bits? 256 combinações, que oscilam do 0 até 255. Vide a aula de resolução que nós trabalhamos lá umas 3 aulas atrás. Tá? E para o nosso exercício em questão, eu estou considerando aqui uma medição instantânea de 87 litros por minuto. Como é que eu obtive esses 87 litros por minuto? Imagina que eu entrei com um sistema de calibração aqui, secundário, tá? E esse sistema de calibração ele tem uma precisão tal qual me indicou 87 litros no momento que eu inseri esse analisador. Tá? No momento que eu insiro esse analisador, ele me entrega 87 litros. Nesse momento, surgem as questões. Primeiro, quantos volts são entregues pelo medidor de vazão nesse instante? Então, quando eu coloco um calibrador e verifico 87 litros por minuto, quantos volts esse medidor de vazão tem que entregar ao CLP? É uma primeira pergunta que eu preciso responder. A segunda pergunta: quantos volts o CLP reconhece como possíveis leituras? Ou seja, desse sinal analógico que eu estou entregando aqui para o meu CLP, o que esse CLP consegue enxergar de real dessa grandeza analógica que está entrando aqui? Vamos tratar desse tema daqui a pouco. Terceiro, qual é a conversão que o supervisório tem que fazer para entregar a leitura instantânea do dado da rede
considerando um valor recebido em uma escala de alguns litros por minuto. Isso quer dizer o quê, pessoal? Se a minha rede me entrega um número de 0 a 255, como é que eu transformo essa grandeza em litros por minuto de volta na tela do meu supervisório? Ok? Então, o nosso objetivo hoje é responder a essas 3 perguntas. Então, nesse momento, eu faço um intervalo aqui para que vocês possam se manifestar e, de repente, me informar aí se não entenderam alguma etapa disso que a gente está discutindo aqui. Jameson, Robson, Diego, Thiago, Jonas. Dúvidas? No caso, tem que fazer uso daquelas contas que você fez naquele exercício anterior, né? Essa aula é onde a gente começa a fazer o fechamento de tudo que a gente aprendeu em automação. A gente começa a fazer um fechamento. Começo a dar utilidade para aquilo tudo que a gente aprendeu. Podemos seguir um pouquinho? Tranquilo. Ó, a padronização de solução disso aqui, cara, eu posso dizer que praticamente é mecânica. Tá? Se eu entender o esquema do passo a passo de como que isso daqui tem que ser resolvido, praticamente eu consigo resolver qualquer exercício. Tá? Então, abram a mente de vocês, questionem qualquer coisa que vocês enxergarem aqui que está torto. E vamos tentar não ir para casa, não ir para a cama hoje, porque vocês aí, acredito eu, né, que a maioria já esteja em casa. Poder ir para a cama sem nenhum resquício de dúvida disso aqui. Então, como diria Jack, vamos por partes. Quantos volts são entregues pelo medidor de vazão nesse instante? Tá bom, professor. Se você falou que 0 litros por minuto é 0 volt, 150 litros por minuto são 10 volts, vocês deduziram que alguma coisa aqui no meio, que é 75, viram 5 volts? Vocês entenderam que essa relação aqui é direta, é uma relaçãozinha que a gente chama de regra de 3. O que é a regra de 3? Eu tenho 2 escalas específicas que trabalham com início no 0. Se 0 é igual a 0, se 150 é igual a 10, se 75 é igual a 5, quer dizer que 87 vai ser igual a um valor de x. Sim ou não? Então, ó, numa escala de 0 a 150, é linear a uma escala de 0 a 10 volts. Existe uma regrinha direta aqui. Posso dar a resposta? Diga lá. 5,8 volts. Como é que a gente chega a essa resposta? Vamos lá. É o equivalente a 87 litros por minuto. Regra de 3. Qual que é a regra básica para mim poder usar a regra de 3? Início das escalas começam com 0. Se essa escala fosse aqui, ó, de 10 a 150, eu não poderia fazer a regra de 3 direto. Se fosse uma escala de 4 a 20, eu não poderia fazer a regra de 3 direto. Como as duas escalas começam do 0, eu posso fazer a regra de 3 direto. Quando não começa, a gente vai ver na próxima aula. Mas por enquanto as duas começam, então eu não vou ter problema. Se 150 está para 10, 87 está para quanto? Então a gente multiplica em cruz
né? 150 vezes x volts igual a 10 vezes 87. Olha lá, 150 vezes x igual a 10 vezes 87. Quem é o x? É o 10 vezes 87. Se aqui está multiplicando, passa dividido. 870 dividido por 150, 5,8 volts. Resposta da questão A, 5,8 volts. O que é essa resposta? Quando estiver passando 87 litros por minuto, esse medidor de vazão tem que me entregar 5,8 volts. Como é que eu sei se esse processo está correto? Eu levo um multímetro de boa qualidade e faço a medição aqui, ó, no ponto de linkagem entre o medidor e a entrada analógica. Se esse sinal analógico está chegando com 5,8, eu não tenho nenhum problema nessa parte do circuito. Dúvidas até aqui? Professor, Diga lá. aí nós temos um dispositivo analógico e podemos dizer que aquele módulo de CLP que está representado ali também é um módulo analógico. Eu tenho um medidor analógico E um módulo linkado a analógico uma também. entrada analógica. Está aqui, ó. O CLP tem que ter uma entrada analógica. Tá. Digamos que nós tivéssemos uma situação de um dispositivo digital e um módulo digital. Como é que seria isso? Um dispositivo digital vai me dizer o seguinte: eu cheguei ou não àquele set point que você definiu. Se for um pressostato, ele vai dizer o seguinte: eu cheguei ou não a 80 psi. Se for um termostato, eu cheguei ou não a 100 graus Celsius. Ele vai me dar um sinal ligado, desligado. A grandeza analógica, ela só pode ser mensurada em uma entrada analógica com resolução, partindo de um sinal de um medidor analógico. A grandeza analógica sempre vai ler de 0 a 100% de uma escala. A gente já falou isso aí lá atrás, né? Na automação 3. Enquanto que um sinal digital, ele só consegue me dar 0 ou 1. Agora, eu vou até comentar, e eu não sei se é por isso que você está me perguntando isso, tá? Existem medidores de vazão digitais, que eles falam o seguinte: por que esse medidor de vazão é digital? Porque ele tem um display digital aqui, ó. Ah, mas isso torna que esse sinal seja digital? Não. Ele é um display digitalizado, com um indicador digital. Mas ele me joga uma grandeza analógica para que eu possa fazer essa verificação. Ok? Vamos lá. Medidor de vazão digital. Bom, o conceito é esse. Água, óleo com sensor. Tá? Ele tem um display que ele vai me dizer aqui, ó, qual é a vazão que está acontecendo naquele momento. Vamos ver as características técnicas aqui. Ó a acurácia aqui, ó, de 0,1%. Faixa de vazão de 10 a 120 litros por minuto. Ó, é Mercado Livre, né? Mas serve para a gente ter uma referência. Esse cara aqui não tem comunicação. Tá? Ele trabalha com pilha e só te indica no display aqui. Não é isso que eu queria. Vamos pegar um profissional, vai. Vamos pegar um negócio decente aqui.
Oh, mas como são chatos. Ó, esse aqui é um medidor de vazão ultrassônico, tá? Esse elemento, ó, tem uma comunicação de 4 a 20 mA ou em saída de pulso. Tubos de até 1500 milímetros. Esses da Crones aqui não são legal para dar esse exemplo. Ó, de 0 a 150 bar. 0 a 180 graus Celsius. Eu vou ter que baixar o datasheet para te dizer, olha, ele é 4 a 20 ou ele é 0 a 10, alguma coisa do tipo. Mas perceba, é um medidor digital? Ele tem um display digital, mas ele vai te jogar uma grandeza analógica, tá vendo? Ó? De 0 até 150. Qualquer grandeza de 0 a 150, ele vai te dar um proporcional. Normalmente linear, quando ele é microcontrolado nesse formato. Tá? Ele é um medidor analógico. É um medidor analógico com um display digital. É isso que a gente não pode se confundir com um sensor digital. Sensor digital ele vai dar ligado, desligado, 0 ou 1. Tá? Um sensor analógico vai te dar uma grandeza de 0 a 100% numa escala. E ele pode fazer uma amostragem para você local ali de forma digital. Tá clara essa diferença? Entendi. Legal. O que mais? Tudo bem? Podemos ir para a segunda questão? Professor, Diga, Thiago. para mim medir o volts aí no CLP só através do multímetro? Não tem outro método? Ó, verifica o seguinte, o que eu te disse aqui. Você confere essa medição através de um multímetro. Ah, pode ser um osciloscópio? Pode. Pode ser a própria entrada do CLP? É que nesse momento eu estou pensando já com ideia de técnico. Tá? Eu sei que tem uma vazão e o sinal por algum motivo não está chegando. Pode ser um fio rompido. Qual a forma mais fácil de saber se esse sinal está chegando aqui na entrada do CLP? Põe um multímetro lá. É escala de tensão, é 0 a 10. Tá? Então a forma mais simples de você saber se esse sinal está chegando no CLP, você vem com as duas pontas do multímetro, coloca lá para levar. Está chegando o sinal, beleza. Mas pode ser um osciloscópio, a própria entrada analógica do CLP, você pode estar com a ferramenta de programação do CLP ali, monitorando ele online. Tá? E esse monitoramento já está te entregando lá numa grandeza, numa unidade de engenharia de 0 a 10 volts. Tá? São formas que você tem para fazer essa medição. Não obrigatoriamente com o multímetro. Tudo bem? Ah, tudo bem sim, professor. Entendi. O que mais? Mais alguma dúvida? Ok, então vamos lá. Questão número 2. Questão número 2, ou questão B. Quantos volts o CLP reconhece como possíveis leituras? Então agora a gente está falando daquele momento onde eu tenho uma sequência de 8 dígitos binários, né, de 0000, 0000 até 11111111. Ou seja, o que pode acontecer entre esses dois intervalos? Qualquer combinação
binária? Sim ou não? Qual foi a forma que a gente apresentou para vocês na última aula? Eu posso confeccionar uma planilha de 255 possibilidades e distribuir aquela grandeza do K, da primeira posição até a última posição, e procurar o valor e fazer toda aquela volta que não é eficiente, né? Então, qual que é a forma mais eficiente? Se eu pegar aquela leitura, dividir pelo K, e nessa divisão pegar o primeiro número inteiro e o próximo número inteiro subsequente, eu vou saber exatamente quais são as posições, as possibilidades do CLP reconhecer uma determinada leitura. Correto? Por onde que a gente começa, então? Eu tenho que começar pela definição do K do CLP. Lembrando que o K é o quê? É a leitura do fundo de escala que eu estou reconhecendo, dividido por 2 elevado a n menos 1, onde esse n é o quê? É o número de bits da minha interface, certo? Qual é o meu fundo de escala? 10 volts. Qual é o meu n? 8 bits. Isso me leva a fazer o seguinte. K igual aos 10 volts, dividido por 2 elevado à oitava, menos 1. Qual é o resultado dessa conta? Dez dividido por 256 menos 1, igual a 10 dividido por 255, igual a 0,0392156862745 volts por transição. Volts por transição. Ok? Professor, por que você usou tanta casa depois da vírgula? Quanto maior o número de casas depois da vírgula, mais preciso vai ser a resposta do seu exercício. Se eu começo a arredondar muito, professor, usa 0,04. Faz 0,04 vezes 255 para você ver qual que é o número que você vai ter. Você vai ter quase 11,04 vezes 255. Você vai ter 10,2 volts. Da onde que surgiu esses 0,2 volts? Se a minha escala é de 0 a 10. Eu não posso ter esse erro, tá, pessoal? Considerando que eu tenho um K de 0,03921 ponto, o que eu faço nesse equacionamento, então? Ops. Eu quero saber quantos volts o CLP vai reconhecer como possível leitura. Possível leitura do quê? Desse 5.8. Quando eu jogar 5.8 dentro do CLP, o que ele reconhece? Para descobrir, a gente faz isso aqui, ó, o 5.8 volts dividido pelo K. Ou seja, os 5,8 volts dividido por 0,03921 volts por transição. Se eu estou dividindo volt dividido por volt, o que sobra? Transição. 5.8 dividido por 0,039 vai me dar algo próximo de 147,9 transição. Quem está com a calculadora, bateu a divisão? Bateu, tá correto. Ótimo. A questão é o seguinte: existe 0,9 transição num sistema binário? Não existe. Ou seja, ou eu tenho a posição 147 decimal,
ou eu tenho a posição 148 decimal. Não existe 147,5 bit, 148,9 bit. Ou eu estou na posição 147, que é o primeiro inteiro, ou eu estou na posição 148, que é o primeiro inteiro, mais 1. Faz sentido isso aqui para vocês, senhores? Ou está difícil de enxergar isso? Aquela planilha, eu deixei minha planilha montada aqui e agora todo exercício que você faz eu jogo nela aqui. Imaginei. Você tá pensando que eu sou bobo, é? Tudo bem? Faz sentido essa posição 147, 148? Faz sim, professor. Sim, professor. Bom. Isso quer dizer que, se o CLP, a hora que eu jogar esse sinal de 5.8, reconhecer a posição 147, então eu vou ter 147 vezes o K. Ou seja, o CLP vai me reconhecer, então, 5,76 volts. Mas se quando eu jogar o 5.8, o CLP reconhecer 148 decimal. Se o CLP reconhece o 148 decimal, então eu vou ter 148 vezes K. Por consequência, eu vou ter uma tensão de 5,8039 volts. Aí vocês podem até dizer, professor, mas o 5,8039 está mais perto da medição real que o 5,7647, não está? Tudo bem que essa leitura aqui está mais perto do que essa daqui? Do 5.8? Sim. Só que é aquela história. Eu estou numa escala. Eu tenho a leitura de uma escala decimal, ok? Eu estou fazendo a medição de uma peça, ela me dá 22 milímetros e meio. Eu estou enxergando que esse meio está no meio, exatamente no meio, entre 2 milímetros ali, ó. Entre 22 e 23. O que eu tenho que anotar? Eu não posso dar essa certeza de 0,5, porque esse instrumento de medição escala não tem uma precisão de meio milímetro. Então eu tenho que considerar uma possibilidade de um erro, sim. Tá? Então o que eu estou transferindo para vocês aqui, ó, é a possibilidade que o CLP tem de enxergar esse erro. Qual é a conclusão que a gente tira? Se esse 0,04 pode ser um problema para o meu processo, o que eu tenho que fazer? O que eu faço, senhores, se esse 0,4 é um problema? Verificar se tem... Não tem o que verificar. Se esse equacionamento, esse 0,4 pode ser um problema, eu preciso de um cartão com mais resolução. 8 bits não me atende. Aí eu vou ter que fazer a conta com 10 bits, ou fazer a conta com 12 bits. E por consequência, eu vou ter que gastar mais numa interface analógica. Porque essa imprecisão, essa divergência do valor real, tá? Em relação ao que o CLP pode me dar de resposta, é isso. Conviva com isso daqui, ou então troca de interface. É isso que esse exercício está mostrando para vocês. Se 8 bits não dá,
refaça com 10 e analisa ver se com 10 bits você vai ter uma melhor resposta. Ok? Qual que é a resposta desse exercício aqui, então? Quantos volts o CLP reconhece como possíveis leituras? 576 ou 58039. São as duas possíveis leituras que o CLP pode entregar. Professor, Diga, Thiago. como resposta assim da B, eu tenho que pôr 5,8 ou 5,8039? Se eu pôr só 5,8 vai estar errado no exercício? Vai estar errado, porque 5.8, esse CLP não tem a capacidade de te entregar 508. E eu estou pedindo as possíveis leituras, eu não estou pedindo a mais provável. Eu não estou pedindo a mais correta. Eu estou dizendo o seguinte, olha, este CLP, né, tem uma imprecisão de quanto que ela é. Eu preciso que você chegue nesses dois valores. Se você me entrega 5764 e 5804, tá bom. Você me arredondou só no finalzinho. Se me entregar o número completo, também tá bom. Se você me entregar com 4 casas depois da vírgula, é o que eu no mínimo recomendo que vocês façam, tá? Trabalhem com no mínimo 4 casas depois da vírgula. Ó, se eu trabalhar com 4 casas aqui, ó, 0,39, 22. Vai dar um pequeno errinho, vai dar 10 ponto alguma coisa. Mas tudo bem. Eu entendi que você soube fazer a conta. E se precisar, você vai usar o número de casas acima aí da... Professor, além da escala. Diga. a conta que eu fiz, eu usei a 0,0392. Então, o senhor considera ela como errado? Ó, você quer saber o quanto isso está errado? Põe 0,392 vezes 255. Qual é o número que você chega? Peraí que eu vou pegar a calculadora aqui. 9,996. Cadê esse 0,04? Porque quando eu escrevo 255, tinha que dar 10. Correto? Sim. É aí que apresenta essa imprecisão. Como vocês estão começando, as 3 casas, putz, isso aí vai matar alguém? Nesse momento, não. Por quê? Por que não vai matar ninguém? Se você está aceitando que esse 0,04 volts aqui, ó, é uma leitura possível de ser aceita, essa imprecisão de 0,392 aqui não é nada perto desse 0,4 que você está tendo de erro aqui. O que vocês têm que estar ligado, o que tem que estar atento é o seguinte: se essa quantidade de bits aumenta, essa precisão, ó, eu vou aumentando o número de zeros aqui, ó, depois da vírgula. Cada vez menor fica esse volt por transição. Cada vez mais precisa a leitura vai acontecer. Tá? Pensem menos com cabeça de prova e mais com cabeça do seguinte: se for uma caldeira, vai explodir? Essa é a visão que eu preciso que vocês construam na cabeça aí. Tá? Essa variação de temperatura aqui pode ser tolerada como é que chama? Naqueles bercinhos de recém-nascido de uma UTI? Eu posso trabalhar com isso? Ou eu posso trabalhar com isso num forninho de padaria? Ah, no forninho de padaria, beleza. Tá? É isso que a gente precisa desenvolver, pessoal. Essa sensibilidade
dessas variações aí. Seguimos? Ou mais alguma dúvida? Pode seguir, professor. Item C. Qual a conversão que o supervisório deve fazer para entregar a leitura instantânea do dado da rede, considerando um valor recebido em uma escala de litros por minuto? O que eu estou perguntando aqui? Ó, o CLP reconheceu uma grandeza aqui, certo? O CLP está trabalhando numa rede de comunicação aqui, correto? Essa rede de comunicação vai mandar um valor decimal para a supervisão. E a supervisão tem que transformar esse valor decimal em litros por minuto. Tá claro isso? Qual é o formato que eu falei que essa rede trabalha? Entrega decimal de 0 a 255. Opa! Cadê essa escala de 0 a 255 aqui? É esse número ou é esse número? Professor, não estou enxergando. Esse número não é uma fração desses 10 volts dividido por quanto? Por 255? Quer dizer que se eu pegar esse número decimal e multiplicar pelo K, eu vou ter a tensão nominal? Quer dizer que esse número decimal é linearmente proporcional ao que eu estou lendo no meu CLP? Quer dizer que esse número decimal está numa escala de 0 a 255? Sim, para todas as respostas. O que eu quero dizer com isso? Também posso resolver por regra de 3. Por quê? De 0 a 255, eu tenho uma escala linear de 0 a 150 litros por minuto, não tenho? Isso quer dizer o quê? Quando eu estiver lendo 147, quantos litros por minuto eu tenho? Quando eu estiver lendo 148, quantos litros por minuto eu tenho? Eu sei do seguinte, quando eu estiver lendo 0, eu vou ter 0 litros por minuto. Quando eu estiver lendo 255, eu vou estar lendo 150 litros por minuto. Faz sentido isso aqui, pessoal, na cabeça de vocês? Ou seja, considerando que certamente o CLP entregue 147 ou 148 para a rede, o supervisório deverá converter essas grandezas em valores próximos aos 87 litros por minuto, lidos no início do processo. Espera aí, se essa conversão aqui não der um número parecido com a minha leitura real, é porque tem algum erro nesses cálculos. Sim ou não? Afinal de contas, a situação exemplo que eu estou definindo é essa daqui. Isso quer dizer o quê? Se eu fizer um equacionamento aqui e der, por exemplo, 325 litros, tá certo essa conta? Não. Como é que eu sei que não tá certo? Porra, meu!
O limite aqui, ó, é 150. Como é que você quer ler 325? Obviamente, eu errei alguma coisa nessa operação. E se eu fizer um equacionamento, me dá 12. Errei também. Porque essa leitura aqui, ó, 147 ou 148, é algo muito próximo a 87 litros por minuto, que é o que eu estou lendo lá em cima. Então, essa conta tem que fazer sentido, pessoal. Professor, Diga lá. a minha conta aqui deu 86,47 litros por minuto. Utilizando 147. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Quando eu estou falando do supervisório, o supervisório, na verdade, ele vai ter que definir o quê? Uma função. E essa função vai dizer o seguinte: dependendo do que eu ler, eu vou ter uma entrega. Se eu fizer uma leitura de 0, eu tenho que entregar 0. Se eu fizer uma leitura de 255, eu tenho que entregar 150. E se eu fizer uma leitura de 147, eu tenho que entregar algo próximo aos 87 litros, correto? Qual é a equação que me define essa regrinha? Olha lá. Ó. A leitura vezes 255, regra de 3, né? É igual a esse x vezes 150. Quem é o x? O x é o valor decimal. E a leitura? É o litros por minuto que eu quero que me entregue no supervisório. Isso quer dizer o quê? Quem é a minha leitura? É o resultado de uma conta de x vezes 150 dividido por 255. A resposta do exercício está aqui. Como é que eu sei que essa resposta está correta? Eu faço uma conferência. E agora sim, ó, se eu jogar o 147 nessa conta, façam aí 147 vezes 150 dividido por 255. Vai dar os 86,47 que você achou. E se eu jogar 148 no x? Olha lá. 148 vezes 150 dividido por 255. Quanto que ele tem que dar? 87,05 litros por minuto. Ambas leituras estão muito próximas ao 87 que a gente leu lá em cima. Isso quer dizer o quê? Ô, engenheiro, eu posso te entregar isso ou isso? Isso aqui tá bom para você? Ah, legal. Eu posso tolerar esse meio litro por minuto. Não vai me dar problema na minha medição. Então, ok, você pode usar uma interface de 8 bits. Ah, mas espera aí. Meio litro por minuto. Qual que é o preço da gasolina? 6 conto? Quer dizer que eu estou jogando fora. Eu posso estar jogando fora aí, ó. R$3 por litro? Por minuto? Eu vou correr o risco de perder dinheiro com uma resolução de 8 bits? Eu vou aumentar a resolução da minha interface. Vou trabalhar com um negócio mais preciso. Tá fazendo sentido na cabeça de vocês isso aqui, senhores? Ou já desistiram? Já deu dor de cabeça? Não, professor, tá fazendo sim, professor. Tá fazendo sentido sim. Então, qualquer diferença assim, né, professor, que não for tolerável, tem que aumentar o número de bits, né?
Eu não vou pedir hoje, mas amanhã eu vou pedir para vocês refazerem esse exercício. Hoje eu vou pedir um negócio diferente. É claro que vocês não vão ficar em branco. Mas o exercício de amanhã, qual vai ser a alteração que eu vou pedir? Pessoal, refaçam tudo isso daqui com 10 e com 12 bits. Como é que fica o resultado? Para que vocês tenham essa sensibilidade da diferença da resolução. Tudo bem? Dúvidas? Comentários? Nenhum comentário? Ok, senhores. Como atividade de entrega, vou dar aí uma semaninha para vocês trabalharem isso aqui. Refazer esse exercício completo para uma leitura de 87,xxx, onde esse xxx é igual ao seu número de CPF, os 3 primeiros dígitos do CPF. O meu, por exemplo, 192, 168, tá. Então, eu vou fazer a leitura de 87,192 litros por minuto. E aí, cada um vai ter um exercício diferente do coleguinha do lado. Resolveu no caderno, bateu uma foto, postou a atividade, presença garantida, atividade de entrega executada. Essas atividades são reforços, né, para vocês estarem estudando para avaliação e vão valer aí um fator de participação que vai multiplicar a sua nota da segunda avaliação. Dúvidas? Você quer a posição binária, a transição e o volt? Eu quero as respostas de A e B. Concorda que o C não vai mudar? A leitura continua a mesma equação? Cadê? Você só vai mudar aqui a conferência da letra C. Tá? Você só vai mudar a conferência da letra C. Não vai ser mais 147, 148. Você vai ter duas posições decimais aqui. Refazer o exercício, Diego, do zero. Tá bom? Beleza. Letra C não precisa, então. Concorda que essa conferência é importante para saber se você achou os números certos? Ah, não, sim, claro. Não ou sim? Não. Sim, claro. Sim. Duas continhas a mais, não vai matar ninguém. Okay. Posso finalizar a reunião então? Enquanto eu vou subir no vídeo, a gente conversa mais um pouco?
Beleza. Tô finalizando a gravação então.